Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma excelente manhã de quarta-feira, meus irmãos, para todos nós. Estamos aqui iniciando o nosso evangelho diário. Estes minutinhos que o nosso coração se reúne aqui como uma grande família, em nome de Jesus, para juntos partilharmos o pão do evangelho. Meus irmãos, hoje nós convidamos humildemente para o Cristo se fazer presente, nos amparando, nos protegendo e nos guiando. Que Jesus possa descer sobre o nosso lar o teu manto de amor. E que hoje o nosso lar possa estar um pouco mais tranquilo, um pouco mais em paz, um pouco mais sereno. Meus amados irmãos, hoje nós estamos aqui iniciando a nossa quarta-feira, o nosso evangelho diário, iniciando o momento que nós unimos duas grandes obras. A obra 50 anos depois, a nossa amada obra. Quem estiver aí com a sua, eu convido para também já estar com ela aí do lado para a gente iniciar hoje. Estamos unindo os 50 anos depois com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a nossa proposta aqui é diariamente passar por cada capítulo, mergulhar em cada trecho da obra 50 anos depois, mas unindo com o esclarecimento do nosso amado Evangelho. Meus irmãos, hoje vamos iniciar aqui. Hoje nós iniciamos já o capítulo 3, adentraremos num novo capítulo. Mas antes de nós começarmos, eu queria convidar a todos para juntos fazermos algo. Eu estou aqui com um livro que se chama Coragem, um livro que também é psicografado pelo nosso amado Chico Xavier e ditado por diversos espíritos. Então, cada mensagem é de um espírito amigo diferente. E como somos uma grande família, estamos todos os dias aqui às 7:30 da manhã, mas também tem muitos irmãos que nos acompanham à tarde, à noite. E como somos uma grande família, eu convido para nós, meus irmãos, nesse momento, fecharmos os nossos olhos da vida material e juntos retirarmos uma passagem desse livro, uma mensagem, para a gente começar a nossa quarta-feira. Que Jesus possa nos enviar uma mensagem para o nosso coração, para nos fortalecer, para nos esclarecer no dia de hoje. E bom, meus irmãos, a mensagem que saiu se chama Contratempos, capítulo 40. Vou mostrar para todos nós aqui, abrir de forma aleatória, Contratempos. E ela nos diz assim, uma frase, eu vou ler a primeira frase para a gente só hoje. Diante de quaisquer contratempos, pensa no bem. Essa é uma mensagem do nosso querido Espírito Emmanuel. Diante de qualquer contratempo, pensa no bem. E é com essa frase de Emmanuel que nós vamos começar hoje, essa frase que os bons espíritos que Jesus nos enviou. Então pensemos que hoje estamos começando a quarta-feira, podem surgir contratempos em nosso dia. Aquilo que a gente planejou às vezes não vai acontecer, um encontro que a gente marcou às vezes não vai dar certo, algo que estamos planejando não sai nada conforme esperado. Às vezes hoje estamos começando a nossa quarta-feira pensando no nosso dia inteiro planejado, mas podem haver contratempos. E Emmanuel nos diz, diante de qualquer contratempo, pensemos no bem. Levemos essa mensagem hoje para o nosso dia. Se houver contratempos, pensemos no bem. Entreguemos nas mãos de Deus, porque se houve um contratempo, é porque será melhor para nós esse contratempo. Algo temos aí de melhor para extrair desse momento. Bom, meus amados irmãos, então com essas palavras, vamos iniciar aqui a nossa reflexão, nosso momento da história de hoje. Meus amados irmãos, estamos no capítulo 3
E é nos narrado que a história de cada alma vai caminhando, os meses vão passando. Eles estão todos em Roma, a vida está seguindo, as coisas vão acontecendo naturalmente, como no dia a dia. Mas o que será que está acontecendo na vida de Nestório? Lembremos que Nestório, ele é uma das reencarnações de Emmanuel, e ele é a reencarnação depois que ele foi Públio. Então, olha como é importante essa reencarnação como Nestório. E Nestório, meus irmãos, é nos contado que ele vai seguir a vida dele também, trabalhando. Ele irá trabalhar como professor de Elvídia e de Célia, cumprindo os teus deveres e fazendo tudo conforme lhe é esperado. Mas Nestório, ele não vai se dedicar apenas à vida material, como aconteceu com Públio. Eu vou gostar hoje de fazer, meus irmãos, na verdade hoje eu gostaria de fazer essa comparação. Públio e Nestório. Sabemos que é o mesmo espírito, encarnações diferentes. Públio vivia puramente para o mundo. Estou falando da primeira fase dele ali, mais intensa da vida, não dos anos finais. A maior parte da vida de Públio foi direcionada ao mundo, às coisas materiais. Então nós já percebemos que Nestório, ele já começa a caminhar diferente esse espírito. Ele não se dedica mais puramente para a vida no mundo, para o trabalho. Ele também pensa no lado espiritual. E algo revelador é nos dito. Nestório era apaixonado pelo cristianismo. Ele amava Jesus, meus irmãos. Amava os ensinamentos de Jesus. Nestório, ele dedicava as suas horas de folga do trabalho para ajudar na educação de muitos discípulos. Ele edificava no coração de muitas almas os ensinamentos de Jesus. E meus irmãos, nesse momento eu convido a todos para juntos aqui fazermos uma reflexão. A todos os irmãos que estão nos acompanhando neste momento e que nos acompanharam também na obra 2000 anos, eu convido para nos rememorarmos de algo. Vocês se lembram, meus irmãos, de como Públio ele fez mal para Jesus? Quando em meio à condenação do Cristo, ele não fala nada para poder ajudar Jesus a não ser condenado? Lembremos como Públio, ele negou a Jesus em diversos momentos, nem sequer reconhecendo que Jesus fez a cura da filha dele. Como ele se afastou de Jesus, como ele teve a oportunidade de seguir o caminho do Cristo, mas ele não aproveitou. E como um romano, Públio não gostava dos cristãos e, novamente, eu estou falando da primeira parte da vida de Públio, não estou falando da parte final, quando ele já aceita Jesus. Não é essa. Lembremos, meus irmãos, como que Públio ele teve uma existência lá no início voltada a não gostar nem um pouco de Jesus, a negar os ensinos do Cristo? Pois é, agora em uma nova reencarnação, ele irá pagar isso levando as almas até a Jesus. Olha que interessante isso para todos nós, meus irmãos. Se em um ele afastava de Jesus as pessoas, negava, não aceitava, agora em uma nova reencarnação, ele irá levar o conhecimento dos ensinos de Jesus para as pessoas. Olha como são as coisas, meus irmãos. Como Deus é perfeito em nos conceder uma nova chance para pagarmos os nossos erros. Se em uma ele afastava as pessoas de Jesus, na outra ele teve a chance agora de levar as pessoas até Jesus através do verbo. Porque Emmanuel vai nos contar que Nestório,
Ele tinha muita facilidade na forma como ele falava e ele encantava as pessoas como ele falava. Então as pessoas gostavam de ouvi-lo. Então, ele 2 vezes na semana se reunia à noite nas catacumbas para estudar as passagens do Evangelho de Jesus e implorar a assistência do Divino Mestre. Meus irmãos, eu achei isso incrível, porque Nestório, 2 vezes na semana, ele vai nas catacumbas falar sobre Jesus, abrir o coração para o Cristo de forma escondida. Agora ele é cristão, ele aceitou Jesus. Sendo que Públio, vamos, a todos os irmãos que estavam aqui com a gente no há 2000 anos, vocês se lembram, meus irmãos, desses momentos? Públio estava lá no meio da festa, enquanto os cristãos que iam nas catacumbas iam ser atirados aos leões. E agora tudo se inverteu, porque agora é ele, como Nestório, frequentando as catacumbas. Bom, como Deus nos concede chances de mudar, não é mesmo? Como não podemos jamais afirmar que uma alma ela está fadada ao mal, porque não está. Todos mudaremos, e a gente vê aqui, ó, Públio já encaminhando como Nestório agora nessa existência, mudando os caminhos da sua vida. Então, meus irmãos, Emmanuel, ele faz questão de narrar pra gente, em suas palavras, que Nestório, ele se dedicava aos seus deveres e compromissos na vida material, mas ele também se dedicava, algumas vezes na semana, a estar lá falando de Jesus nas catacumbas, ensinando e estudando as palavras do Mestre. Sendo que nessa época, ainda era uma época que não era fácil ser cristão. Por isso que eles se encontravam nas catacumbas, porque eles se encontravam escondidos ainda. Porque não era aceito, ainda mais ali em Roma, ser cristão. Eram muito perseguidos, muito perseguidos. Então Nestório se encontrava ali escondido com os demais cristãos. E meus irmãos, eu queria hoje trazer o ponto de reflexão para a nossa quarta-feira, justamente desse momento aqui em que Emmanuel afirma que Nestório cumpria os deveres da vida física, o seu trabalho material, mas também cumpria os seus deveres espirituais. Isso me lembra uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que se chama Cuidar do Corpo e Cuidar também do Espírito. Uma passagem do capítulo 17, item 11, a qual é nos esclarecido sobre a importância de cuidarmos dos deveres da vida material, mas de não nos esquecermos também dos nossos deveres na vida espiritual, os nossos deveres para com Deus. Pois todos nós temos deveres na vida física, fato é, mas todos também temos missões e deveres e compromissos referente à nossa melhoria espiritual. E é bonito de ver Nestório que ele se dedicava ao trabalho físico e nas horas de folga dele, ele usava as horas de folga para ajudar, para amparar. Ele usava as horas de folga dele para estudar sobre Jesus, para falar sobre o Cristo. Isso me lembra, meus irmãos, que Jesus, quando ele esteve presente aqui conosco, ele jamais exigiu que os apóstolos largassem simplesmente tudo e todos os discípulos e vivessem só atrás do mestre Nazareno. Não. Tanto é que em muitas passagens a gente não vê todos os apóstolos indo atrás de Jesus. Em cada passagem do Evangelho, às vezes é um apóstolo ou outro que está ali naquele momento com Cristo. Porque os apóstolos também tinham os compromissos deles, os deveres na vida física. O trabalho, o compromisso com a família, seus afazeres. Então, lá no livro que se chama Ave Luz, um livro ditado pelo espírito Shaolin, psicografado por João Nunes Maia, nós temos ali relatado para todos nós que Jesus
no final do dia se encontrava com os apóstolos para partilhar os ensinos divinos, para esclarecer, para levar palavras de esperança. E isso nos faz entender que, e lá nas histórias isso é narrado, muitas vezes os apóstolos estavam durante o dia trabalhando, fazendo os deveres com a família, cumprindo as tarefas deles. E aí, quando começava a anoitecer, eles iam ao encontro de Jesus, na maioria dos dias. E aí, naqueles minutos, naquelas horas com Jesus, buscavam ali os ensinos divinos. Então, a maior parte do dia, talvez na maioria dos dias, isso não quer dizer que era sempre assim, mas na maior parte do dia os apóstolos estavam ali trabalhando nos deveres físicos, mas não deixavam de estar com Jesus no final do dia ali para ouvir os ensinamentos. E eu acho muito delicado o ensinamento que se encontra nessa obra Ave Luz em nos narrar isso, pois nos mostra que, meus irmãos, todos temos que cumprir os nossos deveres na vida material. Mas não podemos nos esquecer dos nossos deveres também espirituais. Só que muitas vezes nós vivemos puramente para o mundo, puramente para a vida material, só trabalhando, trabalhando e trabalhando, ou só vivendo para as coisas físicas e mundanas, e não destinando nem que seja 1, 2 horas o nosso coração para também nos desenvolvermos espiritualmente. Buscar um estudo, uma leitura, participar às vezes de um grupo edificante, participar de um evangelho. Meus irmãos, aonde está o equilíbrio na nossa vida? Da vida física e também da vida espiritual, da vida. Eu vou acrescentar aqui espiritual, mas eu também, para todos os irmãos que possuem uma religião, uma crença e uma doutrina, também a vida religiosa. Pois nós ainda carecemos da religião, a maioria de nós, para poder se aperfeiçoar, se melhorar. E eu trago esse ensinamento para a doutrina espírita mesmo. A todos nós que somos espíritas, é muito importante nós termos esclarecido que a doutrina espírita não nos pede para abrirmos mão da nossa vida física, para abrirmos mão da nossa carreira, da nossa empresa, dos nossos bens materiais ou deixarmos a nossa família para vivermos o espiritismo. A doutrina espírita não nos exige condições para sermos espíritas, mas a doutrina espírita nos convida a pensarmos na responsabilidade de cada escolha nossa. A pensarmos na responsabilidade de se ter equilíbrio, vivendo as coisas e os deveres físicos, mas também vivendo os nossos compromissos espirituais que o nosso espírito escolheu. E muitas vezes o nosso espírito escolheu um compromisso para servir dentro de uma casa espírita, dentro de uma religião, para servir no bem. Olha, meus amados irmãos, hoje eu encerro aqui a nossa reflexão desta quarta-feira, convidando a todos nós a olharmos para a nossa vida e a pensarmos como que estamos conduzindo os nossos deveres materiais e como que estamos também conduzindo o nosso coração para Jesus. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem que nos diz: Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Buscar instrução. Ou seja, abrir o coração para a doutrina espírita também é abrir o coração para buscar estudo, esclarecimento dentro da doutrina, porque dessa forma a nossa alma se fortalece, a nossa alma se desenvolve, meus irmãos.
Quanto mais a gente busca esclarecimento, estudo, leituras edificantes, mais a gente se desenvolve. E se a gente não dedica nem que seja um tempinho na nossa semana para isso, significa que estamos apenas destinando tempo para crescer materialmente? Por que dedicamos tanto tempo para crescer materialmente, mas não dedicamos nem uma hora, às vezes, na semana para aurir força para o nosso espírito através de uma leitura, de um estudo, de um evangelho? Lembremos, a doutrina espírita não nos exige condições para sermos espíritas, mas ela nos convida à responsabilidade de sabermos que para crescermos, nos desenvolvermos, temos que ter boa vontade também para fazer nossa parte. Nenhuma virtude desce do céu pronta para o nosso coração. Não adianta murmurarmos por querermos mais fé se a gente também não corre atrás para poder aurir essa fé, para transformar essa fé. Não adianta a gente dizer, mas eu não sou paciente, não sou bondoso, se a gente não consegue aurir forças nisso para o nosso próprio coração. Precisamos fazer nossa parte. Então a doutrina espírita nos convida para a responsabilidade de sabermos que também precisamos fazer nossa parte, cuidar também do nosso espírito. Bom, meus irmãos, hoje eu encerro aqui o nosso evangelho, dizendo para todos nós que Nestor ele cuidava do espírito e da vida material. Ele cumpriu seus deveres na vida física e também com a vida espiritual, um exemplo para todos nós. E bom, amanhã nós daremos continuidade e eu já vou adiantar que amanhã vai ter uma grande festa. Só que essa festa vai ser memorável para o destino das almas dessa história. E amanhã a gente vai saber o porquê essa festa vai ser tão marcante, porque muita coisa vai ser revelada nessa festa. Bom, meus amados irmãos, hoje eu encerro por aqui, convidando o nosso coração para guardar essas palavras, vivê-las em nosso interior, lembrar das nossas responsabilidades, que a gente às vezes delineou antes de reencarnar, e termos, meus irmãos, o coração preenchido de boa vontade para viver em equilíbrio com a vida material e com a vida espiritual. Equilíbrio não é abrir mão de uma para viver a outra, é equilíbrio. Bom, meus irmãos, hoje eu encerro aqui, lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Uma excelente quarta-feira, meus irmãos, com a paz de Jesus em nosso coração. Com a bênção de Deus, nos encontramos aqui amanhã às 7h30. Que assim seja.